O cheiro acre de urina e fezes misturava-se ao odor doce e nauseante da carne em decomposição, criando uma atmosfera sufocante que parecia grudar na pele como mel podre. As pedras úmidas da cela exalavam um vapor fétido que subia do chão encharcado, onde centenas de anos de sofrimento humano haviam deixado suas marcas indeléveis. Ali, numa masmorra esquecida nos subterrâneos do mosteiro de Sétis, um corpo franzino tremia violentamente contra as correntes que lhe cortavam os pulsos já em carne viva. A respiração era irregular, entrecortada por gemidos abafados que ecoavam pelas paredes de pedra como súplicas perdidas. Os olhos, outrora brilhantes como safiras do Nilo, agora se encontravam fundos em órbitas escuras, cercados por uma pele amarelada e translúcida que revelava cada veia, cada marca do tempo e do sofrimento. As mãos, antes delicadas e perfumadas, com óleos preciosos de Alexandria, estavam agora deformadas pelas algemas, com as unhas quebradas e sangrentas de tanto arranhar as pedras em busca de uma saída que jamais viria. O corpo inteiro parecia ter encolhido, como se a própria essência da pessoa estivesse se dissolvendo lentamente, deixando apenas uma casca frágil que insistia em respirar, em existir, em resistir contra todas as probabilidades. A barba falsa, já há muito tempo descoberta e arrancada pelos torturadores, deixara marcas vermelhas e inflamadas no rosto que um dia fora considerado o mais belo de todo o Egito. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mas, como uma jovem de apenas 17 anos, nascida na mais próspera família cristã de Alexandria, filha de um dos mais respeitados comerciantes de especiarias do Império, educada nos melhores preceitos da fé e da moral cristã, pôde chegar a tal estado de degradação e sofrimento? Como aquela que um dia caminhou pelos jardins perfumados de sua casa paterna, vestida com as mais finas sedas orientais, admirada por sua beleza e piedade, transformou-se nesta figura espectral que agora agonizava nas profundezas da terra, longe da luz do sol e do amor humano. A história de Teodora da Alexandria começa no ano 380 d.C., quando o Império Romano do Oriente ainda mantinha seu domínio sobre as terras do Nilo e a cidade fundada por Alexandre, o Grande, florescia como um dos centros mais importantes da cristandade nascente. Era uma época de tensões religiosas extremas, onde os últimos vestígios do paganismo clássico lutavam desesperadamente contra o avanço inexorável da nova fé, e onde cada família cristã era vista tanto como exemplo de virtude quanto como alvo potencial de perseguições e calúnias. Alexandria, com seus grandes portos repletos de navios vindos de todas as partes do mundo conhecido, suas bibliotecas famosas que ainda guardavam fragmentos da sabedoria antiga, suas ruas largas e bem pavimentadas, onde se misturavam comerciantes, gregos, judeus, romanos, núbios e árabes, representava o próprio coração pulsante de uma civilização em transformação. Neste cenário de esplendor e contradições, nasceu Teodora, filha única de Marcus Aurélio Severino, um próspero negociante de especiarias e perfumes que mantinha relações comerciais desde a Índia até a Gália, e de Helena Constantina, uma mulher de profunda fé cristã, descendente de uma das primeiras famílias a se converter na cidade. A casa da família Severino localizava-se no bairro mais nobre de Alexandria, próxima ao grande farol que guiava os navegadores, numa rua larga e sombreada por palmeiras centenárias, onde o aroma constante de canela, nardo, mirra e incenso criava uma atmosfera quase paradisíaca. Era uma residência de 2 andares, construída em mármore branco importado de Paros, com colunas esculpidas e jardins internos, onde fontes de água cristalina murmuravam dia e noite, criando uma música suave que se misturava ao canto dos pássaros exóticos que Marcos colecionava em grandes gaiolas douradas. Teodora cresceu neste ambiente de privilégio e refinamento, mas também de rígida disciplina moral e espiritual. Desde os primeiros anos de vida, foi educada por tutores gregos nas artes da retórica, da filosofia e da matemática, enquanto sua mãe Helena cuidava pessoalmente de sua formação religiosa, ensinando-lhe as escrituras,
os cânticos sagrados e as práticas de jejum e oração que caracterizavam as famílias cristãs mais devotas. A menina demonstrava uma inteligência excepcional e uma capacidade surpreendente de memorizar longos trechos dos evangelhos e dos escritos dos padres da igreja, impressionando os visitantes da casa com sua precocidade e sua aparente santidade natural. Aos 12 anos, Teodora já era considerada uma das jovens mais belas e virtuosas de toda a Alexandria. Sua pele tinha a cor dourada do mel do himeto. Seus cabelos negros caíam em ondas suaves até a cintura. Seus olhos azuis brilhavam com uma luz que muitos consideravam divina. E sua voz, quando entoava os salmos durante as orações familiares, era tão doce e melodiosa que fazia os servos pararem suas atividades para escutar. Vestia-se sempre com modéstia, usando túnicas longas de linho fino, mas mesmo assim sua beleza natural transpunha qualquer tentativa de ocultação, atraindo olhares admirados por onde quer que passasse. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Os pais de Teodora, reconhecendo os dons excepcionais da filha, começaram a receber propostas de casamento quando ela completou 15 anos. Famílias influentes de todo o Egito, e até mesmo de Constantinopla, enviavam emissários oferecendo alianças vantajosas, prometendo dotes fabulosos e posições de prestígio social. Marcos Aurélio, homem prático e ambicioso, via nessas propostas uma oportunidade de expandir seus negócios e consolidar sua posição na elite imperial, enquanto Helena, mais preocupada com o bem-estar espiritual da filha, preferia aguardar um pretendente que demonstrasse verdadeira piedade cristã, além de riqueza material. Foi durante este período de negociações matrimoniais que entrou em cena Públio Cornélio Máximo, um jovem oficial do exército romano, filho de uma família patrícia de Roma, que havia sido enviado a Alexandria para comandar uma das legiões responsáveis pela segurança da cidade e do comércio marítimo. Máximo tinha 25 anos, era alto e forte como um gladiador, com cabelos louros e olhos verdes que pareciam refletir o próprio mar Mediterrâneo. Sua presença imponente, sua educação refinada e sua posição militar o tornavam um dos solteiros mais desejados da cidade. E quando manifestou interesse em conhecer Teodora, os pais da jovem viram nele o genro ideal. O primeiro encontro entre Teodora e Máximo aconteceu durante um banquete oferecido pelo Severino em honra ao oficial romano e sua comitiva. A casa havia sido decorada com as mais belas flores dos jardins. Os melhores vinhos da coleção particular de Marcos foram servidos em taças de ouro, e a música de liras e flautas criava uma atmosfera de elegância e sofisticação. Teodora, vestindo uma túnica de seda azul, que realçava a cor de seus olhos, cantou alguns salmos acompanhada pela cítara, demonstrando sua educação musical e sua devoção religiosa. Máximo ficou imediatamente fascinado, não apenas pela beleza da jovem, mas também por sua inteligência e sua cultura, qualidades raras mesmo entre as mulheres da aristocracia romana. Durante as semanas seguintes, o namoro se desenvolveu dentro dos rígidos padrões da moral cristã da época. Máximo visitava regularmente a casa do Severino, sempre acompanhado por outros oficiais e sob a vigilância discreta, mas constante, de Helena. As conversas entre os jovens limitavam-se a temas apropriados como literatura, música, filosofia e religião, e os únicos momentos de intimidade consistiam em breves caminhadas pelos jardins da casa, sempre com uma criada seguindo, a poucos passos de distância. Teodora, apesar de sua juventude e inexperiência, sentia-se genuinamente atraída por Máximo, impressionada por sua cultura, sua gentileza e sua aparente sinceridade quando falava sobre seu interesse em aprender mais sobre a fé cristã. O casamento foi anunciado oficialmente durante as festividades da Páscoa do ano 397, numa cerimônia solene na igreja principal de Alexandria, presidida pelo próprio bispo da cidade. Teodora, então, com 17 anos, parecia um anjo descido do céu, vestida com uma túnica branca bordada com fios de ouro, usando um véu de seda que pertencera à sua avó e carregando um buquê de lírios brancos que simbolizavam sua pureza virginal. Máximo,
em sua armadura cerimonial polida até brilhar como um espelho, jurou diante de Deus e dos homens amar e proteger sua esposa até a morte os separar. Os sinos da igreja tocaram durante toda a tarde e as ruas de Alexandria encheram-se de pessoas que queriam ver e abençoar o casal mais belo e bem-sucedido da cidade. Os primeiros meses do matrimônio foram como um sonho de felicidade para Teodora. Máximo mostrou-se um esposo atencioso e apaixonado, cobrindo-a de presentes caros e levando-a para conhecer os melhores locais de Alexandria e arredores. Eles moravam numa vila luxuosa nos arredores da cidade, com vista para o mar, onde podiam desfrutar de uma privacidade que a casa paterna jamais permitira. Teodora descobriu os prazeres do amor físico com uma intensidade que a surpreendeu e, às vezes, a assustou, pois sua educação cristã rigorosa não a havia preparado para a força avassaladora do desejo carnal. Máximo era um amante experiente e habilidoso, e sob sua tutela amorosa, Teodora floresceu como uma mulher, perdendo rapidamente a timidez de menina para se transformar numa esposa ardente e apaixonada. Mas as sementes da tragédia já estavam plantadas desde o início, embora nenhum dos dois as percebesse. Máximo, apesar de sua aparente conversão ao cristianismo, mantinha em seu coração as crenças e os valores da antiga Roma pagã, onde a fidelidade conjugal era uma virtude desejável, mas não absolutamente obrigatória, especialmente para os homens de posição social elevada. Suas campanhas militares o obrigavam a se ausentar frequentemente de casa, deixando Teodora sozinha por semanas ou mesmo meses, numa idade em que sua sensualidade despertada clamava por satisfação constante. Além disso, a diferença cultural, entre eles inicialmente vista como um charme exótico, começou a se revelar como uma fonte crescente de mal-entendidos e conflitos. Durante uma das longas ausências de Máximo, que havia partido para uma campanha contra tribos núbias rebeldes no sul do Egito, Teodora começou a frequentar assiduamente as atividades da comunidade cristã local, buscando na religião um alívio para a solidão e o tédio que a consumiam. Foi durante uma dessas reuniões de oração que conheceu Antônio de Tebas, um jovem diácono de 22 anos que havia chegado recentemente a Alexandria para completar seus estudos teológicos sob a orientação do bispo local. Antônio era tudo o que Máximo não era: humilde, piedoso, dedicado inteiramente aos assuntos espirituais, com um rosto ascético e olhos que pareciam ver além do mundo material. Vinha de uma família pobre de camponeses do Alto Egito, e sua elevação aos estudos superiores da igreja era resultado exclusivo de sua inteligência excepcional e sua vocação religiosa precoce. O que começou como conversas inocentes sobre teologia e espiritualidade gradualmente evoluiu para encontros mais íntimos e carregados de tensão emocional. Teodora, carente da atenção de seu marido ausente e fascinada pela pureza e dedicação espiritual de Antônio, começou a idealizar o jovem diácono como a encarnação de todos os valores cristãos que ela admirava, mas não encontrava em Máximo. Por sua vez, Antônio, que havia feito votos preliminares de celibato, mas ainda não fora ordenado padre, viu-se irresistivelmente atraído pela beleza e pela inteligência de Teodora, lutando constantemente contra desejos que considerava pecaminosos, mas que se tornavam cada dia mais difíceis de resistir. A atmosfera de Alexandria naqueles dias parecia conspirar contra a virtude dos dois jovens. O calor escaldante do verão transformava a cidade numa fornalha, onde o ar denso e úmido carregado de aromas sensuais de especiarias e perfumes criava uma sensação de languidez e abandono moral. As tardes intermináveis, quando o sol africano tornava impossível qualquer atividade ao ar livre, eram preenchidas por longas conversas na biblioteca da casa de Teodora, onde os dois se debruçavam sobre manuscritos antigos, suas cabeças quase se tocando, suas respirações se misturando, suas mãos ocasionalmente se esbarrando, quando viravam as páginas dos códices sagrados. O perfume natural de Teodora, misturado aos óleos raros que usava nos cabelos, criava uma aura de sedução involuntária que envolvia Antônio como uma rede invisível, enquanto a voz grave e melodiosa do jovem, quando recitava passagens das
Escrituras fazia o coração de Teodora acelerar de forma que ela considerava ao mesmo tempo pecaminosa e irresistível. O momento da queda aconteceu numa tarde particularmente sufocante de agosto, quando os dois se encontravam sozinhos na biblioteca estudando as cartas de São Paulo sobre o matrimônio e a castidade. Teodora, que usava apenas uma túnica leve, de linho branco devido ao calor, inclinou-se sobre o manuscrito para ler uma passagem especialmente difícil, e seus cabelos soltos escorregaram sobre o ombro, tocando levemente a mão de Antônio. O contato, aparentemente casual, provocou uma corrente elétrica que percorreu os corpos de ambos como um raio. Antônio, tentando se afastar, esbarrou numa pilha de rolos de papiro que caíram no chão com estrondo. E quando os dois se abaixaram, simultaneamente para recolhê-los, seus rostos ficaram a poucos centímetros de distância. Os olhos azuis de Teodora encontraram os olhos castanhos de Antônio, e por um momento que pareceu uma eternidade, toda a resistência moral e espiritual que vinham construindo ao longo de meses desmoronou como um dique rompido pela enchente. O beijo que se seguiu foi ao mesmo tempo suave e desesperado, cheio de uma paixão reprimida que finalmente encontrava sua expressão. As mãos de Antônio entrelaçaram-se nos cabelos de Teodora, enquanto ela se agarrava a ele como a uma tábua de salvação no meio de uma tempestade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo, conscientes de que haviam cruzado uma linha da qual não haveria retorno. Teodora, com os lábios inchados e os olhos brilhando de desejo, sussurrou palavras de amor que jamais havia pronunciado nem mesmo para seu marido, enquanto Antônio, lutando entre a paixão e a culpa, tentava sem sucesso encontrar forças para resistir ao que sabia ser sua perdição espiritual. O que se seguiu foi um período de alguns meses de encontros clandestinos, onde a paixão física se misturava com uma intimidade emocional e espiritual que nenhum dos dois jamais experimentara. Teodora descobriu em Antônio não apenas um amante, mais terno e atencioso que seu marido, mas também um companheiro intelectual que compartilhava seus interesses mais profundos e suas inquietações espirituais. Por sua vez, Antônio encontrou em Teodora uma mulher que desafiava todas as suas concepções anteriores sobre o amor e a fé, mostrando-lhe que a paixão carnal podia coexistir com a devoção religiosa de maneiras que seus estudos teológicos jamais haviam contemplado. Eles se encontravam em locais secretos pela cidade, numa capela abandonada nos subúrbios, numa casa de campo pertencente a uma amiga discreta de Teodora, às vezes até mesmo nos jardins da própria vila durante as madrugadas quando os servos dormiam profundamente. Mas aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. O segredo que os dois amantes pensavam guardar com perfeição começou a vazar através das fissuras inevitáveis que toda paixão clandestina produz. Teodora, transfigurada pelo amor, irradiava uma felicidade e uma beleza que não passaram despercebidas aos olhos observadores da sociedade alexandrina. Suas amigas notaram mudanças em seu comportamento. Momentos de distração durante as conversas, sorrisos misteriosos, uma tendência a citar constantemente as opiniões e ideias do jovem diácono que ela dizia conhecer apenas superficialmente das reuniões da igreja. Os servos da casa começaram a comentar entre si sobre as visitas frequentes de Antônio, que se prolongavam muito além do que seria apropriado para discussões puramente religiosas, e sobre o perfume masculino que às vezes detectavam nas roupas de sua senhora. A descoberta final veio através de Joana, uma escrava núbia que servia como dama de companhia pessoal de Teodora. Joana, uma mulher de cerca de 40 anos que havia sido capturada numa das campanhas militares de Máximo e presenteada à esposa como sinal de afeição, nutria por sua senhora uma mistura complexa de devoção e ressentimento. Por um lado, Teodora a tratava com bondade incomum para os padrões da época, permitindo-lhe certas liberdades e mostrando interesse genuíno por sua cultura e suas tradições ancestrais. Por outro lado, Joana não conseguia esquecer que sua condição de escrava era resultado direto das ações do marido de sua benevolente senhora, e essa contradição criava em seu coração um desejo obscuro de vingança que ela mesma não compreendia completamente.
Foi Joana quem, numa tarde de setembro, seguiu discretamente Teodora até a capela abandonada, onde ela se encontrava com Antônio, e foi ela quem presenciou, através de uma fresta na parede arruinada, os dois amantes entrelaçados num êxtase de paixão que contrastava violentamente com a santidade do local. A visão da esposa de seu senhor, que todos consideravam um modelo de virtude cristã, abandonando-se aos prazeres carnais com um homem que não era seu marido, provocou em Joana uma mistura de choque, satisfação vengativa e, surpreendentemente, uma ponta de inveja pela liberdade que Teodora se permitia, enquanto ela própria permanecia aprisionada em sua condição servil. Durante dias, Joana guardou o segredo, saboreando o poder que este conhecimento lhe dava sobre sua senhora, observando com olhos maliciosos como Teodora continuava representando o papel da esposa fiel e da cristã devota. Mas a tentação de usar essa informação como arma mostrou-se irresistível quando Máximo finalmente retornou de sua campanha militar, mais bronzeado e musculoso que nunca, carregado de troféus de guerra e presentes exóticos para a esposa que acreditava ter esperado fielmente por seu retorno. A revelação aconteceu de forma aparentemente casual, durante uma conversa entre Máximo e seus soldados sobre a necessidade de manter a disciplina moral entre as tropas. Joana, que servia vinho aos homens, comentou em voz baixa, mas suficientemente audível que às vezes era difícil distinguir entre a virtude aparente e a verdadeira, especialmente quando as pessoas pensavam que não estavam sendo observadas. Máximo, inicialmente sem prestar muita atenção ao comentário, acabou sendo levado por sua própria curiosidade e pelas insinuações cada vez mais diretas da escrava a descobrir detalhes que confirmaram suas piores suspeitas. A confrontação foi terrível e definitiva. Máximo, homem de temperamento militar acostumado a resolver conflitos através da força, explodiu numa fúria que ecoou por toda a vila como o rugido de um leão ferido. Teodora, pega completamente desprevenida, tentou inicialmente negar as acusações, mas diante das evidências apresentadas por Joana e da pressão psicológica exercida por seu marido, acabou confessando não apenas o adultério físico, mas também, numa explosão de honestidade que ela mesma não conseguiu controlar, o amor profundo e genuíno que sentia por Antônio. O que se seguiu foi uma sucessão de eventos que se precipitaram como uma avalanche destruidora. Máximo, cego de raiva e humilhação, ordenou imediatamente a prisão de Antônio, usando sua autoridade militar para acusar o jovem diácono de sedução de mulher casada e de profanação de sua posição religiosa. Antônio foi brutalmente espancado pelos soldados de Máximo e jogado numa masmorra militar, onde permaneceu por vários dias sem comida nem água, enquanto se decidia seu destino final. Teodora, por sua vez, foi mantida prisioneira em sua própria casa, vigiada constantemente por guardas armados que receberam ordens de impedir qualquer tentativa de fuga ou comunicação com o exterior. A notícia do escândalo espalhou-se por Alexandria com a velocidade de um incêndio, alimentada pelos comentários maliciosos de uma sociedade que sempre sentia prazer secreto em ver a queda dos poderosos e virtuosos. Marcos Aurélio e Helena, os pais de Teodora, foram tomados por uma vergonha e uma dor que pareciam destruir suas próprias almas. O homem que construíra um império comercial baseado em sua reputação de honestidade e retidão, viu-se subitamente evitado pelos antigos parceiros de negócios, enquanto Helena, cuja fé era o centro de sua existência, sentiu como se Deus mesmo a houvesse abandonado por ter falhado na educação moral de sua única filha. Antônio, após uma semana de torturas que deixaram seu corpo jovem marcado para sempre, foi secretamente executado numa madrugada fria de outubro, sendo sua morte oficialmente atribuída a uma tentativa de fuga frustrada. Teodora jamais soube dos detalhes da morte de seu amado, mas a ausência de qualquer notícia sobre ele, combinada com os sorrisos cruéis de Máximo quando ela perguntava sobre o destino do jovem diácono, criaram em seu coração uma certeza terrível que a fez mergulhar num desespero mais profundo que a própria morte. O destino que Máximo reservara para sua esposa adúltera
era, em sua crueldade calculada, pior que qualquer punição física. Usando seus contatos militares e políticos, ele conseguiu que Theodora fosse oficialmente declarada morta, vítima de uma febre súbita, e organizou até mesmo um funeral público com um caixão vazio, onde toda Alexandria veio apresentar suas condolências pela perda da jovem tão bela e virtuosa. Na realidade, Theodora foi secretamente entregue a traficantes de escravos, que receberam ordens específicas de vendê-la para regiões distantes do Império, onde jamais pudesse ser reconhecida. Foi assim que Theodora, aos 18 anos, encontrou-se acorrentada no porão fedorento de um navio mercante que navegava em direção ao norte da África, misturada com dezenas de outros escravos capturados em diversas campanhas militares. Sua transformação física já havia começado. Os cabelos dourados foram raspados completamente, sua pele delicada estava queimada pelo sol e coberta de feridas causadas pelas correntes, e seu corpo, antes alimentado com os melhores alimentos e cuidado com os mais caros ungüentos, agora definhava rapidamente sob o regime de fome e maus tratos que caracterizava o comércio de escravos. Mas foi durante essa viagem marítima de pesadelo que Theodora começou a experimentar algo que, paradoxalmente, ela mais tarde descreveria como uma graça divina. Privada de todos os confortos e privilégios de sua vida anterior, forçada a confrontar a realidade brutal da existência humana em sua forma mais crua, ela descobriu dentro de si mesma uma força espiritual que jamais soubera possuir. As orações, que antes recitava mecanicamente, como parte de sua educação cristã convencional, tornaram-se conversas íntimas e desesperadas com um Deus que parecia ter se manifestado justamente no momento de sua maior humilhação. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. O navio aportou finalmente em Cirenaica, e dali Theodora foi transportada por terra até chegar a uma região desértica, onde funcionários imperiais organizavam leilões de escravos para abastecer as minas de ouro e prata que financiavam o luxo de Roma e Constantinopla. Foi durante esse leilão público, onde homens e mulheres eram examinados como animais, que Theodora tomou a decisão que mudaria o resto de sua vida. Aproveitando um momento de confusão quando uma briga estourou entre compradores, ela conseguiu se libertar de suas correntes e fugir para o deserto, preferindo enfrentar a morte certa pela sede e pelo calor a continuar vivendo como escrava. Durante 3 dias e 3 noites, Theodora caminhou pelo deserto sem água nem comida, guiada apenas pelas estrelas e por uma determinação interior que ela mesma não compreendia completamente. Quando finalmente desabou, mais morta que viva, foi encontrada por uma caravana de monges cristãos que viajavam em direção ao mosteiro de Sétis, um dos centros monásticos mais importantes do cristianismo oriental. Os monges, impressionados pela resistência extraordinária da jovem mulher e tocados por sua aparente santidade, decidiram salvá-la, mas sob uma condição que mudaria para sempre o curso de sua existência. O abade do mosteiro, um homem idoso chamado Pacômio, que dedicara toda a sua vida ao estudo das Escrituras e à direção espiritual de centenas de monges, percebeu imediatamente que Theodora representava um problema complexo para sua comunidade exclusivamente masculina. Por um lado, suas leis religiosas o obrigavam a oferecer socorro a qualquer cristão em perigo de morte. Por outro lado, a presença de uma mulher jovem e bela no mosteiro poderia causar tentações e distúrbios que destruiriam décadas de disciplina espiritual cuidadosamente construída. A solução que encontrou foi ao mesmo tempo genial e terrível. Theodora seria aceita no mosteiro, mas apenas se concordasse em viver permanentemente disfarçada como homem, nunca revelando sua verdadeira identidade a nenhum dos outros monges. Theodora, que naquele momento se sentia mais próxima da morte que da vida, aceitou a condição sem hesitar. Sua cabeça já estava completamente raspada devido aos maus tratos sofridos durante a escravidão. Seu corpo havia perdido as curvas femininas devido à desnutrição extrema, e sua voz, rouca pelo desespero e pelo sofrimento, podia facilmente passar por masculina. Assim nasceu Teodoro,
O jovem monge que supostamente chegara ao mosteiro após escapar de uma vida de pecados nas cidades do norte, buscando redenção através da penitência e da oração constante. A adaptação à vida monástica foi simultaneamente um alívio e um martírio para Teodora. Por um lado, a rotina rígida de orações, trabalho manual e estudos bíblicos oferecia-lhe a estrutura e o propósito que sua vida havia perdido completamente após a descoberta de seu adultério. Por outro lado, a necessidade constante de manter seu disfarce, combinada com a culpa que sentia por viver uma mentira dentro de uma comunidade dedicada à verdade espiritual, criava uma tensão psicológica que a corroía por dentro como um ácido lento e implacável. O mosteiro de Sétis era uma construção impressionante, erguida no meio do deserto como um oásis de espiritualidade e conhecimento. Suas paredes espessas de pedra calcária mantinham o interior relativamente fresco durante o dia e retinham o calor durante as noites geladas do deserto. Os pátios internos, com suas fontes de água fresca e suas pequenas hortas, onde os monges cultivavam legumes e ervas medicinais, criavam microclimas de frescor e vida em meio à aridez circundante. A biblioteca do mosteiro era considerada uma das melhores do mundo cristão, contendo milhares de manuscritos em grego, latim, copta e aramaico, incluindo cópias raras dos evangelhos e comentários dos primeiros padres da igreja. Teodora, agora conhecida por todos como o irmão Teodoro, foi inicialmente designada para trabalhar na biblioteca, devido à sua educação superior evidente e à sua capacidade de ler e escrever em várias línguas. O trabalho consistia em copiar manuscritos antigos, uma atividade que exigia concentração absoluta e perfeição técnica, já que cada erro podia corromper textos sagrados para as gerações futuras. Durante longas horas diárias, curvada sobre pergaminhos iluminados pela luz vacilante de velas de cera de abelha, Teodora encontrava uma paz relativa enquanto suas mãos reproduziam com precisão caligráfica as palavras dos santos e dos apóstolos. Mas a paz era sempre superficial e temporária. Todas as noites, quando se recolhia à sua cela individual, um espaço de 2 metros por 3, contendo apenas um crucifixo de bronze e uma pequena janela que dava para o deserto infinito, Teodora era assombrada por memórias que se recusavam a desaparecer. O rosto de Antônio aparecia-lhe constantemente, ora sorrindo, como nos momentos felizes de seu romance clandestino, ora desfigurado pela agonia que ela imaginava ter sido seu fim. As noites do deserto eram geladas e silenciosas, quebradas apenas pelo uivo distante dos chacais e pelo sussurro do vento entre as pedras, sons que pareciam ecos dos gemidos de dor que ela abafava contra o travesseiro áspero de palha. Durante os primeiros anos no mosteiro, Teodora desenvolveu uma disciplina espiritual que impressionava até mesmo os monges mais experientes. Levantava-se antes do primeiro chamado para as orações matinais, passava horas extras na biblioteca, estudando textos teológicos complexos, jejuava com uma frequência que preocupava seus superiores e se flagelava secretamente em sua cela, usando cordas trançadas que deixavam marcas permanentes em suas costas, já castigadas pela vida. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Os outros monges começaram a vê-la como um exemplo de santidade e dedicação, sem imaginar que por trás dessa aparente perfeição espiritual havia uma mulher desesperada, tentando expiar um pecado que a consumia como fogo interno. O abade Pacômio, único conhecedor da verdadeira identidade de Teodora, observava com uma mistura de admiração e preocupação a transformação de sua protegida. Durante suas conversas espirituais privadas, realizadas mensalmente na cela do abade, ele percebia que a intensidade da penitência de Teodora tinha algo de excessivo, quase obsessivo, que ia além da busca normal pela purificação espiritual. Tentava sutilmente orientá-la para uma espiritualidade mais equilibrada, mas encontrava sempre a mesma resposta. Ela afirmava que seus pecados passados eram tão graves que apenas o sofrimento extremo poderia abrir-lhe as portas do perdão divino. Foi durante o 5º ano de sua permanência no mosteiro que ocorreu o incidente
que testaria definitivamente a resistência física e moral de Teodora. Uma jovem mulher das redondezas, filha de um comerciante de caravanas, que frequentemente parava no mosteiro para descansar e reabastecer, afirmou ter sido violentada por um dos monges durante uma visita noturna à fonte do pátio principal. A acusação caiu como um raio sobre a comunidade, ameaçando destruir a reputação de santidade que o mosteiro havia construído ao longo de décadas. Investigações foram iniciadas, testemunhas foram interrogadas e as suspeitas, por uma combinação cruel de circunstâncias e coincidências, recaíram sobre Teodoro. O monge solitário e misterioso que ninguém conhecia completamente e cuja aparência jovem e delicada podia facilmente ter atraído a atenção da mulher. A acusação era completamente falsa, e Teodora sabia disso melhor que ninguém, pois na noite em questão ela havia passado horas em vigília na capela, lutando contra uma crise espiritual particularmente severa. Mas a ironia cruel da situação, ser acusada de um crime sexual justamente ela, que havia perdido tudo por causa de sua própria transgressão amorosa, parecia-lhe uma punição divina perfeitamente calibrada. Quando chamada para se defender diante do conselho de anciães do mosteiro, Teodora permaneceu em silêncio, recusando-se a apresentar qualquer álibi ou argumento em sua defesa. Seus olhos fixos no chão de pedra da sala capitular refletiam uma resignação que os monges interpretaram como confissão tácita de culpa. A sentença foi rápida e implacável, expulsão imediata do mosteiro, com proibição perpétua de retornar ou de ser recebida por qualquer outra comunidade monástica cristã. Teodora aceitou o veredicto sem protestos, apenas pedindo permissão para levar consigo um pequeno crucifixo de madeira que havia entalhado durante seus anos de clausura. O abade Pacômio, dividido entre sua obrigação de manter a disciplina da comunidade e sua preocupação pessoal por Teodora, tentou em vão convencê-la a revelar sua verdadeira identidade, o que imediatamente provaria sua inocência da acusação. Mas Teodora recusou terminantemente, afirmando que preferia carregar uma culpa que não era sua a quebrar o voto de silêncio que havia feito anos antes. Assim, numa manhã fria de inverno, Teodora encontrou-se novamente sozinha no deserto, mas desta vez carregando não apenas suas próprias culpas e dores, mas também a injustiça de uma acusação falsa que se somava ao peso já insuportável de sua existência. Caminhou durante dias sem rumo definido, alimentando-se de raízes e bebendo água de poços ocasionais, até chegar a uma região montanhosa, onde antigas grutas serviam de refúgio para eremitas e anacoretas que buscavam a união com Deus através do isolamento absoluto. Foi numa dessas grutas, escavada na rocha viva de uma montanha árida, que Teodora estabeleceu sua nova morada. O local era de uma austeridade que tornava a vida monástica anterior parecer luxuosa. Uma caverna de poucos metros quadrados, sem mobília alguma, onde a luz do sol penetrava apenas durante algumas horas do dia, através de uma abertura irregular na parede rochosa. O chão era de pedra nua, as paredes exudavam uma umidade constante que deixava tudo pegajoso e frio, e o teto baixo obrigava Teodora a permanecer constantemente curvada ou deitada. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Durante os anos seguintes, Teodora viveu como uma verdadeira eremita, sobrevivendo com o mínimo necessário para manter a vida biológica enquanto se dedicava inteiramente à contemplação e à penitência. Sua alimentação consistia em frutos selvagens, raízes comestíveis e, ocasionalmente, pão e água trazidos por pastores nômades que respeitavam sua reputação de santidade. Seu corpo, já castigado pelos anos anteriores, deteriorou-se rapidamente sob as condições extremas da vida eremítica. A pele tornou-se amarelada e ressecada como pergaminho antigo. Os cabelos, que haviam crescido novamente, embranqueceram prematuramente e caíram em tufos, deixando apenas alguns fios esparsos que ela mantinha escondidos sob um capuz improvisado feito de trapos. Mas foi justamente neste período de maior isolamento e sofrimento físico que Teodora experimentou os momentos de maior proximidade com o divino. Suas orações,
que anteriormente seguiam formas litúrgicas aprendidas, transformaram-se em diálogos íntimos e apaixonados com um Deus que ela sentia presente na própria aridez e dureza de sua existência. Visões místicas começaram a visitá-la com frequência crescente. Via anjos de luz que a consolavam nas noites mais frias. Contemplava paisagens celestiais que contrastavam violentamente com a desolação de seu refúgio terreno e recebia revelações sobre os mistérios da fé que a enchiam de uma alegria indescritível, apesar de todas as suas dores físicas. A reputação de santidade de Theodora espalhou-se gradualmente pela região, levada pelos relatos dos pastores e viajantes que ocasionalmente a encontravam e ficavam impressionados com sua aparente capacidade de sobreviver em condições que matariam qualquer pessoa normal. Começaram a chegar peregrinos que buscavam seus conselhos espirituais e suas orações, encontrando uma figura esquelética, mas de olhos brilhantes, que falava sobre Deus com uma autoridade que parecia vir de experiência direta. Theodora recebia todos com bondade, mas mantinha rigorosamente seu disfarce masculino, apresentando-se sempre como o eremita Teodoro, que havia abandonado o mundo após uma juventude de pecados. Foi durante esse período que ela soube, através de um peregrino vindo de Alexandria, da morte de seus pais. Marcos Aurélio havia sucumbido a uma febre após anos de decadência financeira causada pelo escândalo associado ao nome da família, enquanto Helena morrera de tristeza, passando os últimos anos de vida num convento onde rezava constantemente pela alma de sua filha morta. A notícia atingiu Theodora como uma lança no coração, fazendo-a compreender que sua decisão de desaparecer do mundo havia causado sofrimentos que se estendiam muito além de sua própria pessoa. A culpa que já carregava multiplicou-se, incluindo, agora não apenas seu adultério original, mas também a dor desnecessária que havia causado aos pais ao escolher o exílio voluntário em vez de enfrentar as consequências de seus atos. Esta revelação marcou o início do período mais sombrio da existência de Theodora. Sua saúde física, já precária, deteriorou-se rapidamente. Tosses violentas que deixavam manchas de sangue nas pedras da gruta, febres intermitentes que a faziam delirar durante noites inteiras, dores articulares que tornavam cada movimento uma agonia. Seu corpo havia se tornado tão magro que os ossos eram visíveis sob a pele translúcida, e suas mãos tremiam constantemente, impossibilitando-a de realizar até mesmo as tarefas mais simples. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mas era justamente nos momentos de maior fraqueza física que Theodora sentia-se mais próxima de uma compreensão profunda sobre o significado de sua existência torturada. Começou a perceber que seu sofrimento não era apenas uma punição pelos pecados passados, mas também uma forma de participação nos próprios sofrimentos de Cristo, uma união mística com a paixão que dava sentido redentor a cada dor, cada humilhação, cada momento de abandono que havia experimentado. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Os últimos anos da vida de Theodora foram marcados por uma série de eventos que confirmaram sua reputação de santidade aos olhos de todos que a conheciam. Milagres pequenos, mas inegáveis, começaram a ocorrer em sua presença. Enfermos que a visitavam relatavam curas inexplicáveis. Fontes secas voltavam a jorrar água após suas orações, e várias pessoas afirmavam ter visto uma luz sobrenatural emanando de sua gruta durante as noites. Theodora recebia esses relatos com humildade, atribuindo qualquer poder miraculoso exclusivamente a Deus e considerando-se apenas um instrumento indigno da graça divina. Foi durante o inverno de seu 20º ano de vida eremítica que Theodora começou a ter visões premonitórias sobre sua própria morte. Via-se frequentemente em sonhos deixando o corpo físico e ascendendo aos céus, onde era recebida por multidões de santos e anjos que a saudavam como uma irmã há muito esperada. Essas visões, longe de assustá-la, enchiam-na de uma paz e uma alegria que contrastavam marcadamente com o estado deplorável de seu corpo físico. Começou então a se preparar conscientemente para a morte, intensificando suas orações e seus jejuns,
desfazendo-se dos poucos objetos materiais que ainda possuía e ditando para os peregrinos visitantes mensagens espirituais que queria deixar como legado. A revelação final de sua verdadeira identidade aconteceu durante seus últimos dias de vida, quando um dos peregrinos que a visitava regularmente, um monge jovem do mosteiro de Sétis, reconheceu nela semelhanças físicas com descrições que havia ouvido da lendária Teodora de Alexandria, a jovem esposa adúltera que supostamente havia morrido 20 anos antes. Inicialmente, Teodora negou qualquer conexão com essa história, mas diante da insistência respeitosa do monge e consciente de que sua morte se aproximava rapidamente, finalmente concordou em revelar a verdade completa sobre sua identidade e sua jornada espiritual. A confissão que se seguiu foi um dos documentos mais extraordinários da literatura cristã primitiva, preservado pelo monge que a registrou palavra por palavra. Durante 3 dias consecutivos, com uma voz fraca, mas clara, Teodora narrou toda a sua história. A juventude privilegiada em Alexandria, o casamento com Máximo, a paixão adúltera por Antônio, a descoberta e as consequências devastadoras, a escravidão e a fuga, os anos de vida monástica disfarçada, a falsa acusação e o exílio, e, finalmente, as 2 décadas de vida eremítica que haviam transformado uma jovem culpada num exemplo de santidade reconhecida por todos. O que mais impressionou o monge escriba foi a total ausência de autocomiseração ou amargura no relato de Teodora. Ela descrevia os momentos mais dolorosos de sua existência com a mesma serenidade com que falava sobre suas experiências místicas mais elevadas, demonstrando uma aceitação completa de sua trajetória como parte de um plano divino que ela não compreendera na época, mas que agora via como perfeitamente harmonioso. Sua única tristeza residia na dor desnecessária que havia causado aos pais. Mas mesmo isso, ela colocava nas mãos de Deus, confiando na misericórdia infinita que abraça até mesmo os sofrimentos mais incompreensíveis. Teodora morreu numa manhã de primavera, quando os primeiros raios de sol penetraram na gruta e iluminaram seu rosto já transfigurado pela proximidade da eternidade. Suas últimas palavras, sussurradas com um sorriso que transformou completamente sua face cadavérica, foram uma ação de graças pela graça de ter sido escolhida para um caminho de sofrimento que a havia levado diretamente ao coração de Deus. O monge que presenciou sua morte jurou posteriormente que vira uma luz dourada envolver seu corpo no momento da expiração e que o perfume de rosas enchera a gruta árida durante horas após sua partida. A notícia da morte de Teodora espalhou-se rapidamente por toda a região e sua gruta tornou-se imediatamente um local de peregrinação. Milagres começaram a ocorrer junto a seu túmulo improvisado na própria caverna onde havia vivido. Cegos recuperavam a visão. Paralíticos voltavam a andar, e mulheres estéreis concebiam após orar em sua presença. Mais importante ainda, pessoas que sofriam de culpas similares às suas, especialmente mulheres que haviam cometido adultério, encontravam em sua história um exemplo de como o amor divino pode transformar até mesmo os pecados mais graves em instrumentos de santificação. O reconhecimento oficial da santidade de Teodora pela Igreja veio alguns anos após sua morte, quando as investigações eclesiásticas confirmaram tanto a autenticidade de sua conversão quanto a realidade dos milagres atribuídos à sua intercessão. Sua festa foi estabelecida no calendário cristão, e sua vida tornou-se objeto de inúmeras hagiografias que a apresentavam como exemplo supremo de como a penitência sincera pode superar qualquer pecado, por mais grave que seja. Mas talvez o aspecto mais profundamente paradoxal da história de Teodora seja a forma como sua queda moral inicial acabou sendo o instrumento de sua elevação espiritual definitiva. Sem o adultério que a destruiu socialmente, ela provavelmente teria vivido e morrido como mais uma esposa aristocrata de Alexandria, respeitada, mas espiritualmente medíocre. Foi precisamente sua experiência do pecado, da culpa, da punição social e do exílio que a forçaram a um confronto radical com as questões fundamentais da existência humana e da relação com o divino.
Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. A ironia suprema reside no fato de que Theodora alcançou uma intimidade com Deus que poucos santos conseguiram, justamente porque havia experimentado as profundezas do afastamento divino causado pelo pecado. Sua santidade não era a pureza intocada da Virgem que nunca conheceu tentação, mas a pureza reconquistada da pecadora que atravessou o inferno da culpa e emergiu transformada do outro lado. Esta diferença fundamental fazia dela uma intercessora particularmente poderosa para todos aqueles que, como ela, haviam conhecido a devastação moral e buscavam um caminho de retorno à graça. Hoje, mais de 1.600 anos após sua morte, Santa Theodora da Alexandria continua sendo invocada especialmente por mulheres que enfrentam crises conjugais, tentações adúlteras ou as consequências de escolhas amorosas equivocadas. Sua história demonstra que não existe pecado tão grave que não possa ser transformado em instrumento de santificação, desde que seja seguido por arrependimento genuíno e aceitação das consequências. Ela prova que Deus pode escrever reto por linhas tortas, transformando até mesmo os maiores fracassos humanos em vitórias espirituais que ecoam através dos séculos. O legado de Theodora transcende sua época e suas circunstâncias específicas para tocar algo universal na experiência humana. A capacidade de redenção que existe em cada pessoa, não obstante a gravidade de seus erros passados. Sua vida ensina que a verdadeira santidade não consiste em evitar o pecado, mas em saber extrair dele lições que nos aproximem de Deus. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, e foi justamente essa fé inabalável, testada pelos piores sofrimentos que um ser humano pode experimentar, que a tornou um farol de esperança para incontáveis gerações de pecadores arrependidos. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. E é essa eternidade conquistada através da dor que faz de Santa Theodora da Alexandria uma das figuras mais comoventes e inspiradoras de toda a tradição cristã. Ela nos lembra que, às vezes, é necessário perder tudo neste mundo para ganhar aquilo que verdadeiramente importa no próximo, e que os caminhos de Deus, embora muitas vezes incompreensíveis à razão humana, sempre conduzem aqueles que os seguem com fé até seu destino final de união perfeita com o amor absoluto.